Oi, lindas mulheres! Aqui estamos para um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. E hoje eu sei você que acompanha nossas redes sociais, você já sabe quem é a nossa convidada de hoje, o tema que nós vamos abordar. Eu sei que muitas pessoas, na última vez que esta convidada maravilhosa esteve aqui conosco, no dia seguinte foi uma enxurrada de mensagens no meu WhatsApp, no meu Instagram. Jana, cadê o vídeo? Cadê a live? Cadê o podcast? Né? Que nós tivemos aquela dificuldadezinha, mas hoje, maravilhoso, já testamos tudo, tá tudo maravilhoso, vai dar tudo certo e você vai ter acesso a esse conteúdo incrível. Então seja muito, muito bem-vinda para esse momento maravilhoso com a nossa convidada muito querida, a Gaba Costa. Gaba, dá um oi aqui pro pessoal, o pessoal já te vê. Oi, gente, que alegria estar aqui. Hoje deu certo, uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar desse assunto que a gente tanto ama, que é falar sobre educação, sobre família, sobre fé. Estamos aqui. Uhul, e aí daqui a pouco, gente, nós vamos voltar aqui com a Gaba e nós vamos entrar nesse assunto maravilhoso, incrível, que com certeza vai ser aí de super edificante para você, para sua família. Então, você que está nos acompanhando, nesse momento é aquele momento de você vir aqui na setinha e já compartilhar com as pessoas que você conhece. Já compartilhe, já chame as pessoas para assistir, a seu marido, né, a sua tia, as pessoas que você conhece, sua vizinha, as pessoas que você conhece, que tem crianças em casa, que trabalham, são educadores também, não somente estão lá, mas trabalham na parte de educação, seja no município, no estado ou no privado, não importa, né? Quem você conhece é o momento de você compartilhar, e em especial com famílias também, porque hoje nós vamos falar muito da atuação da família no processo educacional, né? Dos seus filhos. Então, com certeza vai fazer total diferença. Você vai pegar muitos insights. Então, aproveite nesse momento e já compartilhe com quem você conhece e que precisa assistir, acompanhar o podcast de hoje. Vá aqui na mãozinha que tem aqui embaixo, tem uma mãozinha assim, já curta o vídeo de hoje, a live de hoje, o nosso podcast. O chat vai estar aberto, você vai poder fazer perguntas, tá? Pra Gaba, tirar suas dúvidas, pergunte, né? O que você tiver de dúvida, coloque no chat que nós vamos pegar depois no final, né? No meio ou durante o podcast. Nós vamos puxar aí essas perguntas e a Gaba vai responder aí com toda alegria para você e tirar as suas dúvidas em relação a esse tema tão importante. Já peço desde já que você que está nos acompanhando, né, além de curtir, além de compartilhar, faça um comentário aqui também, coloque suas perguntas no chat, porque quanto mais a gente comenta, compartilha, curte, a plataforma ela é muito inteligente, ela entende que o conteúdo é relevante e aí ela vai distribuir esse conteúdo para o maior número de pessoas. E é isso que nós queremos, que esse conteúdo seja distribuído aí para o maior número de pessoas terem acesso a essas informações de qualidade que vai fazer a diferença na vida delas, né, das pessoas e das famílias. Então, já faça isso que você vai contribuir muito. Você vai estar sendo usada para espalhar também esse conteúdo. E olha só, uma informação bem importante que eu quero dar para você hoje. Eu tenho umas dicas, você que é mulher cristã, que acompanha aqui o nosso podcast. Quero dar umas dicas muito, muito legais. Você tá tendo... Hoje eu tava em casa e minha mãe falou, eu não tô conseguindo enxergar direito e tal. E eu disse, olha, isso aí é questão de óculos, né? É questão de a senhora usar aí seus óculos. E você que também tá com essa dificuldade, você precisa conhecer uma ótica muito especial, muito diferenciada. Você vai ver que a diferença já começa até pelo nome, Ótica Fitness, né? Então é um nome totalmente diferenciado. Mas por quê? Porque tem uma base por trás que você precisa conhecer. Porque ver bem é viver com mais qualidade. E a Ótica Fitness vai além da venda. Lá você encontra acompanhamento completo da sua visão, com prevenção, orientação e um atendimento humanizado, que respeita o tempo e a história de cada cliente, tendo compromisso com o seu bem-estar. A Ótica Fitness oferece conforto,
qualidade nas lentes e nas armações e principalmente uma experiência marcada pela confiança e atenção aos detalhes. Na Ótica Fitness, o olhar é voltado para a saúde, não apenas para o produto. Enxergar é um bom exercício que transforma. É por isso que, na Ótica Fitness, o lema é claro: exercitar para curar. Cuide da sua visão com quem cuida de você. Então vá para a Ótica Fitness, conheça essa ótica incrível e descubra. Chegando lá, você pergunta: por que Ótica Fitness? E você vai entender por que esse nome e o que tem tudo a ver, né, com a experiência que eles oferecem. Além de produto, além de armação, é muito, muito mais. E se você quer conhecer essa ótica aqui, ó, tem o QR Code deles. Você pode pegar o seu celular, aponte a tela da sua câmera, né, para cá, ó, para esse QR Code. Ou você pode clicar aqui no link que tem na descrição aqui desse podcast. E você será direcionado aí para o WhatsApp da Ótica Fitness. E outra coisa, olha só que legal, você que nos acompanha aqui no podcast do Mulher à Moda de Cristo. Envie o cupom A Moda de Cristo e ganhe 25% de desconto. Então, na hora que você fizer a leitura aqui, manda uma mensagem, envia esse cupom para eles lá no direct ou no WhatsApp. Você envia e coloque A Moda de Cristo, que você vai ter 25% de desconto em compras. E outra coisa, melhor ainda, o seu exame de vista vai sair grátis. Além de 25% de contas, de desconto, você ainda vai ter o quê? Um exame de vista grátis. Então, Ótica Fitness, saúde e bem-estar para os seus olhos. Vale a pena você conhecer. E você que é uma mulher também de fé, que nos acompanha, que deseja se vestir bem, com beleza, com elegância acima de tudo e quer agradar a Deus com o que você veste? A Via Modas entende que estilo e princípios caminham juntos. Na loja Via Modas, cada peça é escolhida com cuidado para as mulheres cristãs, que valorizam a modéstia, a identidade e a dignidade. As roupas revelam feminilidade sem exageros, permitindo que você se expresse com bom gosto, respeito e autenticidade. Seja para você ir ao culto, para ir ao trabalho, um encontro com as amigas ou aquele momento especial, a Via Modas tem opções que te representam de verdade. Se vestir também comunica quem somos e em quem cremos. Por isso, a Via Modas busca inspirar você a se sentir segura, confiante e bonita por dentro e por fora. E se você ainda não conhece a Via Modas, você está perdendo, porque lá você com certeza vai encontrar o que você precisa. E olha só, não é só roupa para mulheres não, tá? É para a família. Tem lá para o seu marido, para sua filha, para o seu filho. E agora eles também estão com calçados, tá? Então tem tênis lindíssimos, sandálias, acessórios. Então lá você realmente encontra tudo o que você precisa para você, mulher cristã, e também para a sua família. Então conheça a Via Modas e aqui, ó, no cantinho tá o QR Code, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que ele vai te mandar diretamente ali pro Instagram da Via Modas para você conhecer. Ou você pode clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e com certeza você vai descobrir um novo jeito de se vestir, com intencionalidade, leveza e graça, porque a sua luz pode brilhar em todos os detalhes. E com certeza na Via Modas, essa luz vai brilhar muito. E, gente, falando de brilhar, falando de educação, que é o nosso tema de hoje, hoje eu quero dar uma dica para você, mamãe e papai. Já está finalizando o ano, já começaram as matrículas para o ano que vem. E onde você vai colocar a sua criança? Toda mãe cristã, ela deseja ver seus filhos crescendo em sabedoria, em caráter e fé. O Centro Educacional Estrelas do Amanhã Bilíngue entende essa missão e oferece uma educação completa que une excelência acadêmica, ensino bilíngue e valores cristãos desde os primeiros passos.
No Estrelas do Amanhã, cada criança é tratada como uma promessa de Deus para o futuro. A equipe pedagógica é comprometida em cultivar o conhecimento, o respeito ao próximo e os princípios do reino com carinho e firmeza, além do ensino bilíngue de qualidade. O Estrelas do Amanhã é um ambiente acolhedor, seguro, cheio de propósito. Tem aulas dinâmicas, estímulos criativos e um olhar atento para o desenvolvimento humano e também desenvolvimento espiritual. O Estrelas forma crianças e adolescentes para brilhar e fazer a diferença no mundo. E se você ainda não fez a reserva da sua criança, ali da matrícula da sua criança, corra, porque eles já começaram os processos de matrícula e lá acabam muito rápido as vagas. Se você tem sua criança que já estuda no Estrelas do Amanhã, parabéns, mantenha a sua criança nessa escola maravilhosa. Não seja tentado a trocar, né, de escola, porque às vezes a gente é tentado a trocar ali, porque ele tá R$20 mais barato, R$50 mais barato, só que esse barato pode sair muito, muito caro no final. Então não mude a sua ideia, porque você está com a sua criança num local, numa escola que realmente se preocupa não apenas com matérias, né, ensina, lá eles ensinam as disciplinas, a matemática, o português, né, o ensino bilíngue, eles ensinam, mas também eles ensinam os princípios, os valores cristãos, e não é todo lugar que você encontra um ensino padronizado. Então, mantenha sua criança lá, e você que ainda não conhece, corra para conseguir colocar sua criança numa escola fantástica como o Estrelas do Amanhã Bilíngue. E se você ainda não conhece, aqui, leia o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou você pode clicar no link que está aqui na descrição e agende urgente uma visita para conhecer essa escola onde a fé e a educação andam de mãos dadas, porque os seus filhos merecem crescer em um solo fértil de amor, verdade e muito aprendizado. E com certeza o Estrelas do Amanhã vai te ajudar com isso. E olha, você que está chegando agora aqui no Mulher à Moda de Cristo, seja muito bem-vinda. O episódio de hoje está fantástico. Estamos aqui todas as terças-feiras, aqui no Mulher à Moda de Cristo, às 20 horas, horário de Brasília. E hoje o nosso episódio, né, você que nos acompanha nas redes sociais, está maravilhoso. Nossa convidada é a Gaba Costa, que está aqui conosco. Nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar aí sobre autodidatismo, sobre a importância da família, né, também na educação das suas crianças. Então, realmente vai ser um momento incrível. E se você tiver pergunta, você pode fazer no chat. Gaba, seja muito bem-vinda e que alegria ter você aqui conosco. Saiu, né? A nossa conversa finalmente saiu. Saiu! Esperada, que bom. A alegria é minha, é um prazer enorme. Pode me convidar sempre. Eu adoro conversar sobre esse tema. E estamos aí, vamos ao papo do dia. E eu conheci, gente, a Gaba, eu conheci ela num evento que teve aqui na minha cidade, do Legado Cristão, né? Ela esteve aqui e a palestra que ela estava dando foi incrível, que ela estava falando sobre a desconstrução do conhecimento. E ela fez ali uma linha cronológica, desde quando começou esse processo. Porque hoje a gente vê a educação, a gente, nossa, como a educação está fragilizada, como a educação está ruim, mas a gente não consegue ver como tudo começou, né? Porque hoje nós estamos vivendo um momento de analfabetos funcionais, as pessoas não conseguem ler, as pessoas não conseguem entender, as pessoas acham que é tudo, matemática não serve para geografia não serve para história, porque ficou tudo fragmentado, todo conhecimento fragmentado. Mas isso não começou de agora, você veio muito lá de trás. E foi numa palestra como essa, né, que eu conheci a Gabi, eu achei fantástico. Uau, que incrível, que legal, né? Esse conteúdo é um conteúdo que as pessoas precisam conhecer, né? E Gaba, conta um pouco para nós aí, fala um pouco sobre essa questão, porque o conhecimento antes ele era unificado, né? E hoje nós vemos uma fragmentação desse conhecimento com um propósito bizarro por trás, né? É verdade. Existe um modelo pedagógico instituído por Deus, e esse modelo pedagógico instituído por Deus, o único que Deus escreveu, foi entregue à nação hebraica.
né? A gente não pode se esquecer que o povo hebreu, ele não delegava a educação dos filhos ao Estado, não delegava à sinagoga, mas era delegado à família. Em Deuteronômio 6, eu estou aqui com a minha linha cronológica também, Deuteronômio 6 fala que Deus dá a ordem clara. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Né? Ou seja, a proposta educacional, o método educacional do Senhor é de formação contínua, relacional, né? Você vê andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, existe uma relação e é fundamentada na palavra. Ali as crianças aprendiam poesia, música, a amar também a sua nação, né? Existia também um momento cívico das crianças em Israel e isso tudo foi se perdendo. Foi se perdendo por um projeto, como você bem falou, de emborrecimento programado. E a gente pensa, mas esse emborrecimento programado é só da pedagogia moderna? Não. Não é da pedagogia moderna, existe um plano, né, que é tirar Deus do centro e trazer o homem para o centro do conhecimento. Quando Deus é tirado do centro do conhecimento, as coisas vão degringolando. Isso a gente vê ao longo de toda a história. Os hebreus, eles estudavam, amavam o conhecimento para conhecer a Deus, para Deus se revelar através do conhecimento. Os gregos não. Os gregos, eles amavam conhecimento, né? E foram homens, digamos assim, sábios na sua época, sábios para o mundo, eruditos, mas eles amavam o conhecimento para serem adorados, né? E nessa busca da adoração que o homem se perdeu. A gente vai lendo aqui a linha cronológica que eu separei, até a que eu apresentei aí em Manaus, a gente vê que veio a Antiguidade Clássica, depois da nação hebraica. Na Antiguidade Clássica, o foco ele sai da revelação e vem para a razão. Então, foca estreitamente na razão. O homem, Platão produz a academia, Aristóteles produz o liceu, focado na linguagem, e o foco era produzir a paideia, que era o homem ideal, a formação do homem ideal. Por isso que a gente fala muito hoje que é necessário a paideia de Deus, né? Retornarmos à paideia de Deus, que é o ideal de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas para os gregos, não. O homem, a razão era o mais importante, foi substituído. E depois da Antiguidade Clássica, nós temos a educação romana, veio o Império Romano. E o Império Romano ele aperfeiçoou esse modelo grego, mas elitizou a educação, né? Formou juristas, administradores públicos, focou nessa educação elitizada que o povo não tinha acesso. E após o Império Romano, nós temos a Idade Média. Cai o Império Romano, entra a Idade Média, a palavra é preservada, mas o discipulado não, ele é enfraquecido, porque aí eram as escolas catedrais, né, focado nos padres, no clero, e os cidadãos, eles recebiam o currículo cristão medieval, que é o trivium e o quadrivium, né? O trivium que está sendo... Hoje o trivium e o quadrivium, ele está sendo restaurado, reparado, mas numa cosmovisão cristã. Nós estamos nesse processo, eu falava com você anteriormente, né? Nós estamos nessa reparação de ruínas. Então, utilizar, parece às vezes que você está utilizando uma educação medieval, nossa, vocês estão retornando para a Idade Média, Idade das Trevas, mas não, é uma educação ressignificada, porque a educação, de fato, ela só faz sentido, toda essa sabedoria dos gregos só faz sentido se Cristo for o centro, né? Eu sempre falo que os gregos, eles formularam tratados magníficos, mas
sem Cristo no centro, só servem para serem adorados, para os homens serem adorados, né? E isso é uma pontinha do fracasso e de resquício que vai respingar, na verdade, na educação moderna. A educação moderna, ao contrário do que muitos pensam, é a era da industrialização, da revolução industrial, onde a educação virou uma linha fordista, uma linha de produção, uma educação de massa. Não começou na industrialização. Começou lá no iluminismo, quando, de fato, ali no iluminismo, que começou a separação do conhecimento, o que eu chamo de fragmentação do conhecimento em ilhas, né? Eu falei com você anteriormente, o conhecimento que era integral, que era analisado de uma forma integral, você analisava um fenômeno e ali naquele fenômeno você analisava a linguagem, a matemática, a música, a teologia, que era uma disciplina essencial que conversava com todas as disciplinas, a literatura. Elas não existiam isoladamente. Na industrialização, com o modelo prussiano, né? A Prússia foi um estado fictício, digamos assim, que é a Polônia, Rússia e Alemanha. E a Prússia, ela instituiu esse modelo. Vamos separar o conhecimento em disciplinas. Geografia, história, matemática, português, né, no caso do Brasil. E essas disciplinas separadas, ocorre a fragmentação do conhecimento. E eu sempre falo isso, que a fragmentação do conhecimento é a fragmentação da alma. Isso que é o mais grave. Por que a fragmentação da alma? Porque quando o indivíduo, nós, deixamos de observar um fenômeno na sua completude, na sua integralidade, né? Quando você passa a estudar a matemática sem a sua relação com o universo, sem a sua relação com o mundo, as coisas perdem sentido, porque você deixa de buscar a causa, o princípio. Onde se formou isso? Onde começou isso? Porque a matemática, por si só, ela não tem como ser analisada. Ela é sempre aplicada a algo, né? A matemática existe porque ela é aplicada a algo. Você precisa da matemática para fazer uma receita de bolo, você precisa da matemática para organizar suas finanças, sempre aplicada a algo, a matemática. E para observar o universo, a matemática também é aplicada. Então, quando você desvincula a matemática do fenômeno, as coisas passam a não fazer sentido. Vou decorar fórmulas, para quê? Onde isso é aplicável? E isso, Jana, eu vi claramente na minha opção por educação, quando eu decidi tirar minha filha da escola aos 11 anos de idade e trouxe para o homeschooling, eu me deparei com uma educação que não fazia sentido. Até então, eu achava que, ela estava uma aluna nota 10, uma aluna que não tem por que tirar da escola, não sofria bullying, excelente aluna, recebendo as maiores notas. Mas quando eu trouxe para casa, que eu vi a deficiência de um ensino, de uma educação que não se conecta com a vida. Porque ela não sabia aplicar a matemática nas coisas mais básicas. Quando eu falava de uma receita, olha, aqui a gente vai usar 200 gramas, aqui 500. Ela ficava assim, meu Deus, mas o que é isso? Como que eu faço esse cálculo? Meio, falava de fração, que a gente usa muita fração, né, na cozinha. Nada fazia sentido para ela. Eu falo, gente, não faz sentido. Isso não é educação. De fato, é um emborrecimento programado. E a Prússia fez isso de uma forma institucionalizada, de uma forma intencional, o modelo prussiano, que é um modelo que as escolas hoje reproduzem. Né? Infelizmente, as escolas hoje reproduzem esse modelo prussiano, que são disciplinas em que o aluno não tem acesso à causa. E segundo Aristóteles, o sentido clássico de conhecer
né? Você só tem conhecimento quando você conhece a causa das coisas. Olha só como é que isso é profundo. E como se dá o conhecer das causas? Se dá pela repetição. Isso é mais profundo ainda, por isso que a educação moderna, ela extermina a repetição. Porque a causa, o conhecimento da causa, ela vem pela repetição. Como é que a educação moderna lida com isso, com essa fragmentação? Ela pulveriza o conhecimento. Eu sou totalmente assim anti-livros didáticos, e eu vou te falar por quê. Porque o livro didático é uma coisa que não faz sentido em nada. Você pega um livro didático de história, aí aqui tem a chegada dos portugueses às Índias, e logo em seguida já entra a Era Vargas. Então eles dão saltos de história que não faz sentido. A criança fica sem a sequência. Quando você não tem uma repetição e uma sequência lógica dos fatos, isso quebra o princípio. Né? E quando não há essa repetição, não há essa memorização que tem a ver com aquilo que te afeta. Você só memoriza o que te afeta. Memorizar, o princípio de memorizar vem de ânima, de alma, de gravar na alma. Então é a mesma raiz de palavra, né? As pessoas não se dão conta disso, de que você memoriza aquilo que você realmente foi afetado, que te afetou, seja para o bem, seja para o mal, né? Isso é muito interessante você falando dessa questão, né, da pulverização do conhecimento, porque realmente hoje você vê muitos alunos na sala de aula dizendo, eu não gosto dessa disciplina. E você pergunta, por quê? Porque onde que eu vou usar isso? Isso não serve pra nada. Não vou usar isso em nada mais na minha vida. Não sei pra que eu estudei isso. Era tipo antigamente, quando você, bem, né, lá uns 25 anos atrás, 20 anos atrás, que você ouvia, né? Pra que serve o apêndice? No corpo serve pra nada, né? É vestígio, é vestigial. Tira o apêndice, que não serve pra nada. E hoje, né, 20 anos, 15 anos depois, você vê aí as pessoas falando da importância, né, no sistema imunológico, na questão do intestino, né? Que é uma reserva ali de micro-organismos que fazem bem para o intestino. Sim. E você vê. Os filtros, né? Exatamente, do nosso corpo. O filtro. Então, assim, tem todo uma importância, né? Sim. E a gente vê que tratam o conhecimento, assim, isolado, né? Esses conhecimentos, trata como se fosse o apêndice, não serve para nada, né? Mas, na verdade, é porque não tá tudo pulverizado. Se tivesse realmente todo o conteúdo, como você falou ali, linkado, guardado né, na alma, né, através da memorização, e feito os links corretos, né? Você saber a causa, por que eu uso isso, faria muito mais sentido, né? E eu acho que as crianças, elas iriam ser muito mais inteligentes. Por isso que a gente ouve essa questão do emborrecimento programado mesmo. Tem algumas pessoas tiveram esse esforço de recuperar, né? Como, por exemplo, da educação moderna mesmo, Roland Barthes, que foi um grande pedagogo francês. Ele fez esse esforço. Teve uma época na França que eles estavam querendo mudar o currículo. Como o Brasil está sofrendo agora, né, de terminar várias matérias, vamos deixar só o essencial, deixa só a língua portuguesa e matemática, tira geografia, não tem mais importância. Imagina, é um emborrecimento programado mesmo, né? Tira geografia, tira história, porque quem não conhece a sua história também não conhece nem o futuro, né? Não conhece o passado. Isso também é do mandato cultural aí marxista, né? Apagar com o passado, fazer com que as pessoas não conheçam nada sobre história. Mas o Roland Barthes, ele teve um esforço na França de trazer, por exemplo, ele até falou, se todas as disciplinas forem extintas do currículo, que a literatura não seja extinta, que seja mantida, porque a literatura é uma matéria, como história, né, que se comunica com vários saberes. Por meio da literatura, eu faço mentoria com mães, e eu estava falando com uma mãe, por meio da literatura, você pode pegar uma história e ver de onde que é esse autor. Qual é a cultura desse país? Que língua eles falam? Qual é a culinária? Então, tem tantas coisas. O que veio antes? O que influenciou esse autor?
quem foram os autores que ele leu, tem tanta coisa para você abordar em literatura, que você pode aprender de tudo, de engenharia, de arquitetura, de educação, tudo por uma obra literária. Então, Inclusive, literatura... inclusive até os gêneros literários, né? O que facilita a sua compreensão de uma leitura, o que você lê. Se você souber o gênero literário daquilo, se torna até mais fácil você compreender o que você está lendo, né? E a compreensão do mundo, né? A literatura é um instrumento tão... É defendido como um direito humano, né? Foi Antônio Cândido. Antônio Cândido, ele defendeu como um direito humano. Todos deveriam ter direito e ter acesso à literatura, porque você entra em contato com personagens que na sua vida real você jamais teria condições de entrar em contato. Você entra em contato com culturas e com situações que você se coloca diante de situações que você jamais estaria diante daquelas situações, e você tendo que resolver. Se isso acontecesse comigo, eu resolveria assim. Então traz uma certa inteligência, né, para as pessoas que leem, que se debruçam sobre um livro. Então é, de fato, algo muito amplo, né, que vai muito além do conhecimento de disciplinas, é conhecimento para a vida. Conhecimento literário. E hoje, no caso, gente, antes de eu continuar, só lembrando que esse episódio é um episódio remoto, tá? A Gabi está em outra cidade, ela não está aqui na nossa cidade. Então, se acontecer às vezes de dar uma falhazinha, alguma coisa, né? Releve, né? E retenha tudo que o máximo você puder, o que for bom de insights aí. Mas tá ótimo. Eu tô vendo a transmissão, tá bem legal, não tá tendo, né, falhas, mas caso aconteça, você já sabe, a Gaba não está aqui, ela tá no Rio, né, Gaba? Sim. Rio de Janeiro. Nossa, e hoje eu vi umas notícias daí que não muito legais, Não foi fácil. Hoje foi mais ou menos um esquema de fim de mundo aqui no Rio de Janeiro. Nossa. Foi bem difícil. Nossa, eu vi. Vou orar por vocês aí, porque não é fácil. Amém. Não é fácil. Mas, gente, voltando aqui, né, Gaba, muitas pessoas perguntam, mas como onde eu vou colocar meu filho para estudar? Eu vou ter que tirar ele da escola se eu quiser que ele tenha uma educação clássica, ou eu consigo mesclar, ou existe hoje escolas, né, com a educação clássica que estão realmente resgatando essa educação, deixando um pouco mais de lado a moderna e voltando para a clássica. O que você tem a dizer para os pais, para as famílias que estão nesse dilema, né, que enfrentam esse dilema? Sim, educação, como eu falei, é uma responsabilidade da família. Todos foram chamados para cuidar da educação. É a primeira chave que tem que virar dos pais, independente de onde, numa escola cristã, a primeira chamada dos pais é que eles sejam verdadeiramente os responsáveis. Eles são os líderes, né? Não importa onde, porque é muito comum na educação escolarizada, os pais delegarem para os professores porque eles foram capacitados para aquilo. Isso é um grande engano. Todo pai foi capacitado por Deus para educar os seus filhos, né? E eu, enquanto tive minha filha na escola, eu tudo passava pelo meu crivo. Ela não lia nada sem que passasse pelo meu crivo. Agora, para o seu público que está aqui nos ouvindo, provavelmente maioria cristã, né? Eu acredito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Faça como eu estava observando os anúncios, né? E você falando assim, olha, o prejuízo pode ser maior, né? Se você não escolher bem. E é uma verdade. Os pais têm que buscar uma escola com princípios verdadeiramente cristã. E quanto à educação clássica, o que é clássico? A Bíblia é clássica. Então, é importante que todos saibam que não educação clássica não é só a educação trazida pelos gregos, pelos romanos, não. A Bíblia ela foi construída numa estrutura totalmente clássica, de perguntas e respostas, né? Quando a gente usa os 5 tópicos comuns de Aristóteles, que ele postulou, mas ele fez download
do universo. Ele fez download da sabedoria divina, porque ele percebeu que toda a sabedoria humana, ela estava consolidada nesses 5 tópicos, que é definição. Para você entender qualquer assunto, você precisa primeiro definir, depois automaticamente você compara para você saber o que é e o que não é. Depois você analisa as circunstâncias, deixa eu ver em que contexto esse objeto existe. Você depois analisa a relação, né, a relação de causa e efeito desse objeto, o que influenciou, quem influenciou ele. E, por fim, o testemunho, a autoridade, o que chancela esse conhecimento, o que testifica, qual é o testemunho. Ele percebeu, e a Bíblia trabalha o tempo todo isso. Você é levado pelas Escrituras a definir, a comparar, a trazer a circunstância, a relacionar e a trazer a palavra como autoridade. Aristóteles percebeu isso e postulou os 5 tópicos comuns. Quando a gente aprende isso, você vê, nossa, isso é tão crucial, tão básico no universo. Todo mundo que emprega verdadeiramente uma educação cristã, ela traz uma educação clássica, né? E se você for escolher uma educação para os seus filhos, você deve priorizar uma educação terrivelmente cristã. Esse é o principal. Não fique procurando, eu quero esse método, aquele outro método, trívio, quadrilho. Não, veja se ela é cristã, porque se ela for verdadeiramente cristã, essa escola, ela é clássica, porque eu vou te falar que tem muito rótulo, muito verniz de cristianismo e você pode se assustar, né? Ao optar por uma escola, ela é cristã, currículo cristão, mas entre a fundo, busque, porque eu atendo muitas famílias e, infelizmente, recebo muitas famílias destruídas, os filhos tiveram a sua identidade destruída de escolas que têm o verniz de cristianismo, que se passam por cristãos. Então, a educação cristã é inegociável. É um perigo isso, né? Porque a gente está terminando o ano, né? Vamos entrar em novembro, já está terminando o ano letivo e é um momento ali que os pais, eles precisam realmente parar para escolher, né? Se os filhos vão estudar fora, não vai ser em home, né? Vai ser fora de casa. Eles precisam fazer uma boa escolha. E nunca a boa escolha é porque está muito próximo, né, de casa. Ou a boa escolha é porque tá R$100 mais barato ou R$50 mais barato. E às vezes os pais colocam isso na balança, né? Sim. E isso não deve nem ser cogitado se você tiver uma escola que realmente é clássica, ensina os princípios, os valores cristãos, né, que não está só com verniz ali, um rótulo de cristianismo, mas você vê realmente no dia a dia ali daquele ambiente, do que o seu filho leva para casa, os livros que são escolhidos para leitura, tudo, né, e você coloca na balança ali, você vê, nossa, meu filho realmente está num lugar que é mais seguro. Então, eu vou tirar a segurança dele por causa de 50, 100, ou porque é um pouquinho mais próximo da minha casa, né? Então os pais têm que ter essa ciência, né? Gente, e é preciso rastrear mesmo, ser aquela mãe chata, aquele pai chato mesmo, que faz listinha, que vai e fuça tudo. Eu quero saber o que vocês passam para os meus filhos lerem. Qual é o livro que você está usando? Eu atendi uma família essa semana que eu falei assim, o filho não é leitor. Está na escola, tem 12 anos, mas não se formou um leitor. E é impossível você trabalhar a educação e não ter um filho leitor, porque seu filho vai ser um analfabeto funcional. A criança, ela precisa ser formada leitora, é o primeiro passo para o autodidatismo. Para ele não ficar usando muletas, tem que formar um leitor. Essa é a base da educação. O resto vem. Quando a minha filha, eu trouxe para o homeschooling, ela não era leitora na escola, quando eu trouxe para o homeschooling, e ela verdadeiramente se tornou uma leitora ávida, voraz, de devorar os livros, né? Tudo fluiu, porque o leitor, ele sabe onde buscar conhecimento, e qualquer impedimento que ele tiver, qualquer obstáculo que ele tiver em qualquer conhecimento, ele sabe que ele pode buscar através da leitura. A leitura liberta.
né? O conhecimento liberta. Então, essa mãe que eu trabalhei com mentoria e sugeri alguns livros para ela, ela falou assim, olha, a escola do meu filho passou 3 livros de leitura clássica. Eu falei, leitura clássica não, de literatura para esse ano. Eu falei, quais são as leituras? Diário de um Banana. Gente, Diário de um Banana não é leitura. Não é. Não é leitura. Tem que haver, existe uma gradação para formar um leitor. Você não vai começar a formar um leitor com Homero, lendo Camões. Não, porque não tem pais que são assim, né, Janaína? Tem pais que falam, meu Deus do céu, eu quero que meu filho seja erudito, vamos começar a mirar no alto. Essa criança não vai formar um leitor, porque é extremamente difícil. Os neurônios precisam ser exercitados. O cérebro é um músculo mesmo que precisa ser exercitado. Agora, se os neurônios do seu filho ficar com um Diário de um Banana, quando pegar um Olavo Bilac, não vou nem falar um Charles Dickens, não vou falar esses tops, não. Mas quando pegar uma Cecília Meirelles, um Olavo Bilac, já vai doer, vai cansar, vai falar, é chato, porque não entende. Há uma redução da compreensão. Isso é um emburrecimento programado também. Não é só o sistema prussiano, o modelo prussiano que a gente falou aqui da linha de produção, de automatizar, de focar só em exames nacionais, né, em passar no tal Enem, em todos os exames. Não é só isso. Tem muita coisa que favorece o emburrecimento. Uma delas são livros que é como revista Caras, que você só vê imagem, né? Você só precisa de um neurônio, não precisa nem de 2, basta meio neurônio. Meio neurônio. Então você tem certeza que você está cooperando para o fracasso do seu filho. Então, quando for fazer esse rastreamento, rastreie mesmo, queira saber qual é a editora, se há militância. Por exemplo, a minha filha, no livro dela de história, de uma editora famosíssima, falava que os espanhóis que haviam descoberto o Brasil. Os espanhóis, eu falei, espera aí, gente, tudo bem que eu sei, quem já leu Maquiavel Pedagogo sabe que o grande plano da Unesco, né, que nós vamos falar um pouquinho já aqui, o grande plano da Unesco, primeiro, é mudar a história, porque quem apaga a história, quem apaga o passado, consegue moldar como eles querem um futuro, né? Então, mudar a história e está avançado nos livros didáticos. Por isso que eu falo, eu odeio livro didático. Eu gosto de buscar nas fontes primárias. Eu fiz isso muito com a minha filha. Eu ia nas fontes primárias, nos jornais antigos. A gente ia em boas bibliotecas, né? Biblioteca Nacional, buscar jornais antigos, ver o que os noticiários falavam da época, sabe? Isso é importante, porque livro didático tem sempre um viés ideológico. Verdade. E grandes editoras, que eu não vou citar o nome, porque eu não quero ser processada, estão mudando a história. Então, abra o livro, não tenha preguiça, abra o livro e veja o conteúdo do que está sendo ensinado para os seus filhos. Isso é muito importante. E outra coisa bem interessante que você estava falando, né? Quando você não cria leitores, né? Não desenvolve isso, essa criança, esse adolescente, esse jovem vai ser aquele que também não vai gostar de ler a Bíblia. Porque não vai entender. Não vai entender, a Bíblia tem inúmeros gêneros literários, tem uma série de palavras que são palavras, às vezes, não são mais tão usadas no cotidiano, aí vão muito ali vamos para a Bíblia na linguagem de hoje. Mas a gente sabe que a linguagem de hoje, ela não tem ali, eu gosto, por exemplo, da Ferreira Almeida, da Iná, as antigas mesmo, porque nessa a gente consegue pegar a essência, mesmo com palavras difíceis e tal, mas você pega uma Bíblia, pega outra, daqui a pouco você já consegue compreender com a própria Bíblia, né, consegue compreender, sem ter que ter um dicionário do lado, você já consegue descobrir o que está sendo falado ali. Então, quando você pega e não desenvolve esses leitores, cria também jovens e crianças que não consigo entender a Bíblia, não gosto da Bíblia. Você matou a charada. O povo do livro, como nós somos conhecidos, não lê o livro. O povo, por que é tanta heresia no meio cristão? É o texto fora do contexto, pretexto.
para a heresia. As pessoas Exato. não conhecem a palavra, não estudam a palavra. Hoje as pessoas estudam trechos da palavra. A palavra de Deus hoje, ela virou aquelas frases de impacto. Vamos pegar Isso. um versículo aqui e usar como frase de impacto, né? É Ou isso colar, mesmo. a gente está fazendo aqui essa disciplina, vamos colocar um versículo, pronto, já cristianizou a disciplina. É Né? isso. É dessa forma que eu falo que é o verniz do cristianismo. Então, os livros, muito cuidado, já peguei materiais cristãos renomados, de escolas cristãs renomadas, que eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso, que falava de elite branca, Nossa. que falava de luta de classes, totalmente imerso no marxismo. A gente tem que perscrutar, ler muito. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica. Aí entra, olha, os 5 tópicos comuns aí. Primeiro, definir o que é e a comparação. Né? Se você não tem a definição, você não tem como comparar, porque quando define errado, por isso que é tão importante, isso eu quero deixar uma dica aqui, já que a gente está falando de educação, eu preciso falar isso com os pais, atentem para os dicionários. Se tiver que proteger algo, proteja os dicionários, porque está na mira dos marxistas a mudança de dicionário, e se você acompanhou o dicionário Oxford, que é um dos mais antigos da humanidade, um tesouro, ele foi acusado de sexismo, então Nossa. já mudou, tá? Você não encontra mais o que é mulher, porque mulher pode ser várias coisas hoje. Nossa. Então, gente, isso é muito sério. Guarde bons dicionários. Guarde e tenha em casa para o seu filho esses bons dicionários, porque isso vai sair de circulação. Né? Isso tudo vai ser afetado. E quando você não sabe definir, quando a definição começa errado, a comparação vai ser errada, a relação, a circunstância e o testemunho, a autoridade vai ser errado. Tudo começa com uma boa definição. Eu estava lembrando aqui agora, né, que você falou da questão dos dicionários, como é importante realmente guardar, né, essas relíquias, porque daqui a pouco serão relíquias mesmo, né? Sim. E tem também, não sei se você lembra da época da Barça, né? Sim. A Barça, que era aquele livro, aquela enciclopédia que realmente uma se complementava, você encontrava tudo ali, né? E lendo. E hoje a gente fala assim, hoje tá melhor porque a gente encontra tudo na internet, no chat, na inteligência artificial e tal. Mas as pessoas não entendem que ali existem viés também, né? E também são pessoas muitas pessoas que estão por trás dessas grandes inteligências, etc., elas são enviesadas, né? E aí vem informação ali que não é a informação real, né? Eu estava falando com um amigo meu que é filósofo, ele está fazendo o pós-doc dele na Alemanha, e ele falou assim, ele está estudando profundamente a IA, também é um assunto de interesse meu, porque o meu mestrado foi exatamente em geração digital. O título da minha dissertação foi O que toca essa geração touch, as reflexões hipertextuais sobre as novas práticas de leitura e escrita. E agora, no doutorado, eu vou focar exatamente na inteligência artificial. Ele concorda comigo, ele prevê um maior emborrecimento da humanidade. A gente vê especialistas falando continuamente... Eu já estou prevendo isso. O maior emborrecimento, porque as pessoas não querem mais formular um texto, porque joga as ideias e... o texto vem completo. Isso vai... a parte neuronal, falando da parte neuronal, é como o diário do banana, que não vai exigir mais do seu cérebro. Entendeu? Você não está... Nossa, tão fácil, eu não tenho tempo. Espera aí, deixa eu jogar aqui. E o chat GPT é muito útil, eu não sou contra, tá? Eu amo e uso o chat GPT para muitas coisas, mas a gente tem que saber usar. Exato. Esse vai ser nosso maior desafio. Nós somos seres desse tempo, vivemos nesse tempo, né? Homens e mulheres que vivem nesse tempo têm que usar, sim, a inteligência artificial como ferramenta, sem dúvida. Mas avalie para que está sendo usado. Porque se você começar a usar a inteligência artificial
para pensar por você, com certeza o seu neurônio também será reduzido como a mesma condição, na mesma condição dessa criança que lê o Diário de um Banana. Tá? Porque você não vai mais exercitar a mente, você vai. E você começa a achar que a inteligência artificial é mais inteligente que você. Muito mais inteligente que você. Você começa a ficar, nossa, ela é bem melhor. E se torna até uma coisa até que viciante, né? Porque daqui a pouco você já fica viciado só em, não preciso, deixa eu fazer aqui. É igual uma droga mesmo. Uma droga mesmo, né? Eu não sou contra, eu utilizo bastante para questões burocráticas que não precisa... Uma pesquisa que você queira fazer. Muito, coisas rápidas, né? Que não precisa pensar muito. Até a pesquisa, ela é bem complicada, porque, como a minha filha fala... Ele tem um viés, né? A artificial alucina. Alucina. E eles criam coisas também, que eu já percebi. Criam coisas, é uma alucinação. Eles criam informações. Trazem informações que nunca existiram. E as pessoas hoje conferem alguma coisa, Janaína. Eu estava falando com um amigo... que quando vem aquele clickbait na manchete, né? Aquela manchete avassaladora, é tudo que o brasileiro leu, é só manchete. Ele clicou na notícia pela manchete, mas nem leu o que estava escrito na matéria. Exatamente. Esses dias, eu estou falando dessa questão do chat que dá informações. Esses dias eu estava... procurando uns dados e tal, e eu fiz uma pergunta lá no chat, ele me enviou umas informações, mas eu sempre confiro, né? Eu sempre vou conferir. E aí, a informação não existia, simplesmente. E eu disse, onde é que está essa informação? Eu fui pesquisar e não encontrei, não tinha esses dados. Ele inventou. E é tão incrível, né? É tão incrível. Você fala assim, meu Deus, a inteligência fala com tanta autoridade que você... acha que realmente é uma super inteligência, né? E não é. Então, assim, é muito, muito importante a gente utilizar, né, das tecnologias, obviamente, mas tendo essa consciência, né? São até onde utilizar. São os desafios da contemporaneidade, os pais precisam estar atentos a isso, não ficar para trás, acompanhar os filhos, né? E serem participantes mesmo dessa educação, dessa revolução, que é a 5ª revolução industrial, né, já, nós estamos vivendo, dos robôs servindo aos homens, mas em breve pode ser que os homens estejam só servindo aos robôs. Se a gente continuar nessa pegada, nessa geração que já não pensa. Exatamente. Agora você tocou num ponto interessante, que você disse, né, olha, os pais vão lá, vão ver quais são os livros, e de editoras famosíssimas, né, que estão ali com viés marxista. E no caso, eu penso também que a própria escola, né, que se considera uma escola clássica, com princípios cristãos, ela precisa ter uma equipe que vai fazer a escolha desses materiais, que seja uma equipe totalmente também cristã e que entenda, né, das escrituras, e que tenha um conhecimento elevado para poder conseguir ler esse material antes de trazer esse material didático para ser o material didático da escola, antes de colocar e implementar na escola, verificar tudo isso, né, fazer essa triagem também, né? E esse é um segundo desafio, eu vou te falar. Formação de professores. Formação de professores cristãos segundo a educação cristã. E os professores cristãos que existem hoje, eles ainda trazem todo o resquício da educação progressista. A gente vê até no vocabulário, né, quando utiliza bacharelesco, livresco, né, que se desfaz de alguns livros. A gente vê na nomenclatura que é totalmente educação moderna, a praxe, professor-aluno, né, a gente vê claramente dando autonomia aos alunos. Isso é muito do construtivismo. É freireano, né? Colocando o aluno ali acima do professor, não respeitando hierarquias e com uma certa empatia. Empatia é a palavrinha da moda, né? Empatia, modernidade, se afeiçoando ao aluno, trazendo a tal
das múltiplas inteligências. Gente, quem não se apaixonou pelas múltiplas inteligências de Howard Gardner? Eu fui uma das educadoras que me apaixonei. Falei, nossa, que fantástica, uma pessoa que percebeu que há múltiplas inteligências, quer dizer, ninguém é totalmente burro, né? Mas isso é um papel do construtivismo, da educação moderna, disfarçada, invernizada de inclusão. Né? Quando, na verdade, a educação clássica, ela analisa o ser humano integralmente, ela não como reparte todo, as né? inteligências. Não existe essa... Você tem inteligência auditiva, você tem inteligência visual, não existe isso. Nós temos toda a potência integral está no ser humano. É recuperar como Leonardo da Vinci era. Leonardo da Vinci, ele tinha toda a potência como médico, como arquiteto, como engenheiro, como pintor, como escultor. Ali estava toda a potência do homem integral. Então essas modernidades que a gente até chega a se apaixonar, eu fui uma das que me apaixonei na época da graduação. Howard Gardner, você é totalmente solapado por essas ideologias. É que é bonita, né? Assim, a explicação é muito bonita. É bonito, são 9 inteligências, nossa, tá vendo? Isso que é legal, porque aí a criança que não é bom nisso, é bom naquilo. E não é, Deus avalia de uma forma integral, e Ele quer trabalhar em nós potências que até mesmo nós desconhecemos, naquilo que a gente fala, eu não sou bom nisso, nunca vou ser. O Senhor quer trabalhar naquilo que você não é bom, que você pode melhorar, porque Deus nos fez íntegros com essa potência. Nós podemos fazer proezas, nós podemos fazer maravilhas, coisas grandes, mas a gente às vezes nos limita ali, somos limitados por rótulos. Você é assim, você é assado, e a educação clássica nesse sentido vem reparando esses enganos, né, da educação construtivista, freiriana, que é deixar o aluno no lugar, vai aprender segundo a sua realidade, segundo o seu contexto. O aluno é de favela, não, vai levar violinos, música clássica para favela? Não, vamos aprender com funk, né? Então, vamos aprender com funk, já que o aluno é de favela. E assim... eles enaltecem essa cultura da pobreza, né? Não sei se vocês conhecem aqui, mas aqui no Rio nós temos o Favela Tour. Então, favela é turismo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Isso tudo é de uma educação moderna que enaltece o que é feio, que enaltece, né? Aquilo que não é bonito. É a desconstrução do belo, né? Desconstrução do belo. Perfeito, Janaína, é isso mesmo, a desconstrução do belo. E para você usar aquela máxima que é um outro engano, os seus olhos que tornam belo. Né? Os seus olhos, não, existe beleza e existe feiura. Exatamente. Né? As pessoas querem, você está vendo feiura porque os seus olhos não estão bons. Ainda usa até a palavra para isso, né? Os seus olhos não estão bons. Por isso e aí que a gente vê, eu estava esses dias vendo uma reportagem de um rapaz que estava no museu, e aí ele tirou o tênis dele e deixou lá próximo de um quadro, e ele se afastou e ficou filmando de longe. E as pessoas chegando, olhando aquele tênis velho dele e fazendo foto, era uma arte, né? Ele simplesmente deixou lá e disse, olha o que as pessoas veem, assim, como a falta de noção, né, das pessoas, de ver assim que realmente é um aborrecimento, porque quem não poderia olhar, o que esse tênis está fazendo aqui? Será que alguém está sem tênis? Quem deixou? Não, a pessoa não pensa nisso. Só porque eu estou dentro de um museu, provavelmente esse tênis é algo de alguém no passado. Esquecido o tênis. Né? Alguém esqueceu o tênis, né? Então, assim, é uma coisa... E aí eu fiquei olhando aqui, eu disse, gente, realmente, é uma regressão, né? Que as pessoas, porque os povos antigos eram menos inteligentes que nós. Não, nós estamos nos tornando menos inteligentes que os antigos, né? Essa é a verdade. A primeira geração, vez, né, que a geração tem o QI inferior ao QI dos pais. É uma triste realidade, vai piorar.
Gente, olha, só relembrando vocês, nós estamos num episódio com a Gaba Costa. Estamos falando sobre esse tema maravilhoso, né? Sobre educação clássica, educação moderna, desconstrução do conhecimento, a importância do autodidatismo, da importância da família, né? Na educação dos seus filhos. Esse episódio é um episódio remoto. A Gaba está lá no Rio de Janeiro, nós estamos aqui, né, em Manaus, e de vez em quando, se acontecer aí uma falhazinha, continue conosco, não desligue, tenha um pouquinho de paciência que nós vamos dar continuidade ao conteúdo, tá bom, gente? Então, nos acompanhe aí e saiba que por que está acontecendo, às vezes, umas falhas, tá? Porque ela não está aqui conosco pessoalmente. Um dia estaremos pessoalmente, se Deus quiser. Sim, com certeza. Estaremos pessoalmente. Gaba, outra coisa bem interessante que você estava falando, né, dessa questão dessa geração Paulo Freire, né? Que geração horrível, né? Porque, para mim, essa gente, é minha opinião, tá? Então, eu acho assim, patrono da nossa educação, né? Uma coisa assim que essa questão da autonomia, você não precisa memorizar as coisas, né? Não precisa. O quanto eu já ouvi, né? Eu já dei aula, tudo, e o quanto eu ouvi as pessoas, professor, eu não consigo memorizar, eu consigo entender, né? Eu entendo, mas, né, é o que eu entendi aqui que eu vou escrever. Eu digo, mas, gente, como é que você vai fazer aqui o que você, né? Eu entendo que você precisa entender, mas você precisa memorizar determinadas fórmulas, você precisa memorizar determinados conteúdos, porque é isso que é fazer o link com o conhecimento, né? Mas a gente vê muito isso hoje, né? As pessoas têm essa ideia, mas é tudo decorrente dessa desconstrução, né? Sim, a pedagogia do oprimido, né? Que até hoje, até os dias de hoje, controla as mentes nas universidades, né? Hoje, quando você faz parte de um mestrado, de um doutorado em universidade pública ou privada e não cita Freire, isso é um assunto. Gente, você não tem noção. Os orientadores não admitem. Tem que citar Freire, que é aquele de um mês eterno, né? Ele não fala nada, não fala lé com cré, não faz sentido, são palavras desconexas mesmo. É uma desconstrução de tudo, né? De hierarquia, do que é autodidatismo, porque toda educação busca formar autodidatas, de pessoas que venham se formar e superar os seus mestres, mas não. Ele confunde essa formação autônoma. Eu mesma utilizei várias vezes, gente, mesmo sendo cristã, utilizei esse termo formação autônoma. Por quê? Porque a gente perde a referência da definição, da etimologia. Por isso a necessidade da gente estar sempre retornando à etimologia da palavra. E as pessoas, hoje, da educação moderna, não sabem mais etimologia, não sabem mais a origem da palavra. O que é autonomia? O que é autônomo? É auto, né, de próprio, nomos de lei. É própria lei, é uma rebeldia, independência de Deus. Isso é autonomia. Então, a gente não fala de autonomia, a gente fala de autodidatismo, né? Aquela pessoa que... O autodidata, ele não é uma pessoa que aprende por si só. Ele tem mestres. Ele lê livros, os mestres estão nos livros, os mestres estão no YouTube. Hoje o YouTube é um grande parceiro, né? Minha filha teve grandes mestres no YouTube, ela destrinchou matérias inteiras no YouTube e de forma autodidata, olhando, aprendendo, sem ter alguém ali sentado do lado dela, mas ninguém aprende sozinho. Ou você tem um autor, um escritor que te conduz nas leituras, né, no pensamento, na interpretação, ou você tem um tutor remoto, ou tem até um tutor ao seu lado. É completamente uma praxis estudante, professor, totalmente diferente. O Freire, ele subvaloriza o professor. O professor é desprezado, porque o professor ele passa a ser, não um mestre, mas ele passa a ser o mediador. Né? Ele é o mediador. Então, o papel dele ali é só de mediar, sabe? É uma coisa assim absurda. As pessoas não leem Freire,
não vê os absurdos que a militância que ele forma, né? Porque o que ele forma de fato é uma revolução. Os estudantes são chamados a militarem, a serem militantes. Por isso que essa educação freiriana, essa pedagogia do oprimido, que nada mais é do que trazer a luta de classes para a educação, você contempla na sala de aula cartazes do Che Guevara, MST. Eu assisti com um verdadeiro horror, com pânico essa semana, vendo um professor levando os seus 12 alunos para um acampamento do MST. Nossa! O que ele está querendo com isso? E mais louco são os pais que autorizaram, né? Levar essas crianças. Por isso que eu falo, como os pais estão ausentes da educação dos filhos. Ou então eles concordam também, né, com essa ideologia. Então eles foram aprender a militar no acampamento do MST. Nossa. É triste, né? Essa educação da pedagogia moderna, gente. A militância é formar militantes. Tá? Militantes do marxismo cultural. Não tem diferença de educação pública. Tire isso da sua cabeça. Atendi uma família essa semana que pagou a escola mais cara de uma educação cristã bilíngue na sua cidade. E os professores não eram cristãos. Então, além de observar, fica mais uma coisa para a listinha, Janaína. Além da lista do material didático, dos livros que estão sendo indicados de leitura para o seu filho. O mais importante, quem serão os modelos? Quem serão os mestres, os professores? E, por favor, gente, não confiem cegamente. É cristão. Não, queira a ficha mesmo. Ele é cristão há quanto tempo, tal? Porque as escolas cristãs não estão contratando professores cristãos. Essa é a tristeza, entendeu? É verdade. Você está colocando seu filho numa escola cristã para ser doutrinado, para sua flecha ser afiada contra você. Essa é a verdade. Quando for lançada, virá contra você. Porque são outras pessoas com outras ideologias afiando a sua flecha. Interessante isso, viu? Um caso, algo a se pensar. Eu espero que você tenha anotado aí a listinha. Qualquer coisa você volta depois aqui o vídeo e anote essa listinha, porque realmente ela é extremamente importante se você quer, né, colocar a sua criança. Você não vai fazer homeschooling, a sua criança vai estar numa escola, né, fora de casa, então é importante você ter, né? Também. No homeschooling também. Porque olha, interessante. Muitos pais no homeschooling escolhem tutores. E você precisa saber quem você está escolhendo como tutor do seu filho. Tem pais que não assumem tudo, ou os filhos assumem sozinho história, geografia, português, e contrata um tutor de matemática. Então, é preciso observar quem é o tutor que você está colocando como professor do seu filho. Olha, interessante. E na escola. Fantástico, fantástico. Então fica a lista aí para você. Depois você volta, anota, né? Como eu falei, estamos em novembro, finalização aí de ano letivo, né? Ano que vem começa tudo de novo e você tem que fazer essa triagem agora, né? Onde eu vou colocar minha criança, já faz essa triagem para não errar nesse sentido. Me veio aqui uma situação, você falando a respeito dessa educação do Freire e tal, e falou de Enem, né? Tem um momento que você citou lá atrás Enem. E aí fica aquela questão, né? Essa criança que é incentivada ao autodidatismo, essa criança que estudou numa escola realmente clássica, com professores, né, com princípios realmente cristãos. O pai fez toda essa lista aí e foi aprovado e tudo. Nossa, os professores são bons, são cristãos, né? O material didático é interessante e tal. E aí o pai fez toda essa triagem e foi tudo certo. E aí essa criança, esse jovem vai fazer o Enem. E aí ele chega lá no Enem, ele se depara com tudo o contrário do que ele estudou. Porque ele vai responder conforme o que ele aprendeu ali no ensino clássico, no autodidatismo que ele teve, né? Com os tutores e tal, ele vai responder conforme aquilo. E conforme ele for responder, ele vai dar tudo errado, né? Ele vai tirar uma nota muito baixa. Compartilhar uma experiência. Não é nem, não vai passar.
Ele não vai passar no Enem. Eu posso compartilhar uma experiência. Compartilhe Olha só, conosco. mas aí tem uma manha, Janaína. Tem um bizu. Tem que ter um uma bizu. manha. Tem um bizu que eu vou agora O que você falar achar aqui pior, pros né? pais. É o pior da resposta que você tem que marcar. Então. Gente, exatamente. Você está treinando o seu filho. Educação é um projeto, é um planejamento. Você precisa planejar, precisa ter metas alcançáveis e planejar com seu filho. Seu filho quer fazer vestibular, ele vai fazer exames, você vai treinar o seu filho, como eu fiz com a minha filha, baixar as provas anteriores, ver aquelas aberrações todas, né? Então você já sabe qual é o caminho, já sabe como a banca pensa, como quem elabora a prova pensa. Então minha filha, como ela fez homeschooling, ela teve que fazer os exames nacionais, o INSEJA, que é o ensino, certifica para o ensino fundamental aos 15 anos em diante, e o INSEJA para a certificação do ensino médio, que é a partir dos 18 anos. Aí ela faz e recebe o histórico escolar dela para fazer o Enem, o vestibular para a universidade, seja o que for. Então, no primeiro INSEJA dela, que foi aos 15 anos, para certificado do ensino fundamental, uma das perguntas era sobre nutrição. Ela foi rápida, a nutrição falava qual era o alimento de maior valor nutricional. Gente, eu quero dizer para vocês que nada escapa à doutrinação, nada, nem nutrição. Então, nas opções tinha proteína em salada, tinha não sei o que, e vegana. Ela rapidamente foi e marcou a vegana. Por quê? Nós estamos vivendo a era do veganismo, gente. Então, o veganismo, se você treinar a mente do seu filho para essas aberrações desse mundo moderno, treinar, ensiná-los a pensar com a cabeça de quem faz essas provas pensa, ele vai saber exatamente como responder. Então, o veganismo se você não sabia, a forma de vida mais saudável. Gente, mas isso é óbvio que eles não iriam escolher a carne do boi. A proteína. É um sacrifício matar o boi, né? Imagina. Então a gente tem que preparar os filhos, a gente que educa em casa, as pessoas falam, vai educar em casa, vai criar numa bolha, vai ensinar só sobre criacionismo. Não, a gente ensina sobre criacionismo, ensina sobre evolucionismo, evoteísmo, sobre a teoria do design inteligente, a gente ensina sobre tudo. Então eles vão preparados para qualquer exame, sabendo sobre tudo, mas dentro da cosmovisão dos pais. É isso que eu sempre falo. As pessoas ficam até com receio, sabe, Janaína, da regulamentação do homeschooling. Vai regulamentar a Unesco, vai controlar o nosso conteúdo. Não, gente. A Unesco não vai controlar o conteúdo, o MEC não vai controlar o conteúdo. Agora, você que é uma mãe, um pai esperto, você vai treinar o seu filho para essas provas, para ele não responder lá, né, o certa, errado. Né? Não responder a pergunta certa conforme a cosmovisão que ele sabe que é correta. Exatamente, porque quem faz essas provas não são pessoas cristãs, né, gente? Então você precisa treinar os seus filhos para isso. Quem controla o conteúdo dentro de casa é você, independente se você faz homeschooling ou faz escola. Porque eu vou te falar que eu peguei muita aberração em escola cristã, em livro didático de escola cristã. A aberração, os pais têm que fazer o trabalho em casa, o reforço escolar em casa. Não tem jeito, não tem saída. E aí fica a dica aí pros pais, né? Treine seu filho aí pra prova do Enem, mostra, filho, essa aqui, você iria nessa prova, né? Baixa as provas, essa prova aqui, a correta é essa aqui, né? Mas você tem que marcar essa daqui, porque senão você não vai tirar uma boa nota. Não tira uma boa nota, não entra na Universidade dos Sonhos, que ele quer entrar, porque aí ele entra na Universidade dos Sonhos e lá ele vai poder influenciar, que é o que tem acontecido. Minha filha, para ela entrar, ela teve que pensar como eles pensam. Agora, lá dentro da universidade, ela tem sido uma influência muito cristã, muito positiva para os professores, para os alunos. Os professores ficaram fascinados. Olha, eu quero entender de onde que você veio.
Qual a sua formação? Você tem uma formação muito... Porque ela vai explicar sobre teoria das cores, não é que seja... Eu não estou aqui exaltando como gênio, não, gente. É a oportunidade que você tem de fazer o reforço em casa, de fazer o trabalho em casa, você descobre em que eles realmente são bons e podem se aprofundar. E a educação em casa, no lar, ela te dá essa oportunidade de você mergulhar fundo. Então, quando ela entra para tratar sobre teoria das cores, já que ela faz design, ela consegue trabalhar neurociência, várias ciências juntas, química, neurociência, a parte de anatomia, do olhar, da córnea. É fantástico o trabalho. A parte de design mesmo. Então, assim, os professores ficam fascinados, porque como existe esse emborrecimento programado, é real. Eu vou te dizer que minha filha, ela estuda com a elite carioca. Ela estuda na universidade mais cara do Rio de Janeiro, com alunos que saíram das escolas mais caras do Rio de Janeiro, escola que uma mensalidade é 16 mil. Gente, ele simplesmente dá tristeza na alma. Sabe o que é tristeza na alma? Não conseguem pensar. Eles não têm uma estrutura do pensamento. Então, o Senhor, para a glória de Deus, está fazendo com que ela seja luz para ajudá-los a pensar, a construir, a ter um raciocínio, e assim, e eles podem viver isso mesmo tardiamente, né? Não tiveram isso no ensino médio, mas eles estão podendo experimentar juntamente com a educação que ela recebeu, as ferramentas que ela recebeu da educação clássica, ela está podendo ensinar e compartilhar com amigos que não tiveram essa oportunidade, não por questões financeiras, porque eles estudaram nos melhores colégios do Rio de Janeiro, mas por questões ideológicas, porque a escola realmente está formando... Essa fábrica, né, de salsicha, como diz uma amiga minha, uma amiga fala que é fábrica de salsicha. Ela dá aula na escola britânica, uma das escolas mais caras do Rio de Janeiro, que você paga 39 mil só para entrar na escola, só para entrar. Uau! E ela fala, Gaba, ela educou 6 filhos em casa. Ela fala, Gaba, é uma fábrica de salsicha, porque as crianças, o sistema atual, a pedagogia moderna, como eu te falei, que fragmenta todo o conhecimento, que pulveriza, ela não permite com que as crianças consigam conectar os conhecimentos. Então, toda a argumentação é rasa, é pobre, é difícil, gente. Você pagar caro por isso é difícil. É complicado. E Gaba, no caso agora vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do homeschooling, né? Porque é algo que muitos pais têm dúvidas. Como que eu faço? Eu tiro totalmente da escola, eu faço misto, como que a pessoa deve fazer, né? Claro, obviamente, que é de acordo com a realidade de cada família, né? Mas muitos têm essa dúvida. E também vamos entrar nessa parte dessa agenda aí que tem, né? Da Unesco, como eu estava falando para você, né? No início, eu tenho aquela ojeriza um pouco, né? Posso dizer assim, aquela da Unesco, da ONU, porque a gente vê a agenda que eles alimentam, né? Mas como você falou, e eu acho que é interessante o que você disse para mim, né? Em off, aqui em offline, que lá dentro também, né? Tem pessoas que estão lutando pelo bem, né? E isso que vocês conseguiram, né, pro homeschooling, foi algo, assim, muito importante, né? Você falou que vocês conseguiram entrar e conseguiram modificar o texto original, como estava, né, pro que está agora. Então, vamos abordar um pouco essa parte, até mesmo para aquelas pessoas que têm um pouco dessa questão que eu tenho também da Unesco e da ONU, né? Mas vamos para ver o lado interessante, bom das pessoas que lá são cristãs e estão lutando pelo bem, né, da educação. Sim. Gente, eu não sou uma militante do homeschooling. Eu sou uma militante da liberdade educacional. Eu me considero uma ativista pela liberdade, de dar liberdade, autoridade, primazia dos pais de escolherem a melhor educação dos seus filhos, seja em que ambiente, em que modalidade for.
Então, eu não sou daquelas que acho que todo mundo tem que fazer homeschooling, não. Tá? Porque eu sou uma pessoa apaixonada pela escola, eu sempre falei isso. Eu fui E você quer montar uma muito... escola clássica, né? Sim, eu quero. Eu lembro Eu que sou você falou. apaixonada e sempre fui apaixonada pela escola. Meu sonho era que a minha filha estudasse na minha escola, porque minha escola, ela desenvolveu... Foi uma educação clássica, lindíssima, que eu me emociono até hoje quando eu visito a minha escola. Formou grandes mentes. Oscar Niemeyer se formou na minha escola, estudou a vida toda. Teve o Chico Anísio também. Teve várias. Foi uma escola focada muito na formação literária. Muito. Eu conversei com vários autores, então eu tinha uma paixão pela escola muito grande, nas culminâncias da literatura. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero para minha filha. Só que quando eu retornei, quando minha filha nasceu, quando nasce uma mãe, né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce uma pedagoga, nasce uma psicóloga, nasce uma médica, porque a gente quer ser tudo, a gente quer dominar todo o conhecimento, né? Quando os filhos nascem. E aí eu me deparei de uma forma muito frustrada que aquela escola do passado tinha ficado lá no passado, ela não existia mais. Hoje a militância era muito severa. Então, assim, eu acho que os pais eles têm que avaliar, sabe? É uma escola muito boa, é uma escola verdadeiramente cristã, bater aquela listinha e avaliar se tem condições de colocar numa escola ou condições de fazer o homeschooling. O homeschooling, para mim, a minha opção no homeschooling foi como um chamado. Eu entendo o homeschooling como um chamado de Deus. Mesmo que eu tivesse a melhor escola, eu iria fazer homeschooling, porque é uma condição relacional, como diz lá da nação hebraica, que eu te falei no começo, né, de você estar ao lado do seu filho, enquanto ele descobre o mundo, de você ver os olhos dos seus filhos brilhando com cada descoberta, com cada conhecimento, e aproveitar o ensino de todas as coisas para inculcar a palavra de Deus. Eu vejo o homeschooling como uma oportunidade de grande discipulado, de tratar o coração dos pais e de tratar o coração dos filhos, né? Converter o coração do pai aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais. Eu atendo muitas famílias e eu vejo pais entristecidos, enlouquecidos às vezes. Poxa, perdi meu filho na adolescência. Não, gente, ninguém perde o filho na adolescência, você perdeu muito antes. Então, eu observo muito as mães homeschoolers, esse cuidado, as mães cristãs, né? Esse cuidado de observar os filhos na mais tenra idade e observar os seus pecados. Sabe, isso me conforta tanto o coração, porque eu vejo que é uma geração que vai realmente mudar, impactar e fazer a diferença, porque os pais convivem tanto, tão intensamente, né, com os filhos no homeschooling, que eles estão ali vendo crianças que a educação, os educadores modernos ou os pais que têm crianças na escola falariam, isso é só uma fase, vai passar. Mas não, gente, são pais intencionais na sua educação e estão vendo desde muita tenra idade os pecados dos filhos e tratando o coração dos filhos e entendendo que toda educação aponta para a eternidade. Se você não planta a eternidade no coração do seu filho, você vai colher o quê? O que você espera colher? Eu estou vendo filhos, pais, famílias totalmente destruídas, famílias cristãs, tá? Famílias cristãs com ministérios, líderes de ministérios, com as suas famílias destruídas, com cosmovisões dos filhos totalmente opostas, avessas às cosmovisões dos pais. E eu vivi isso na carne. Eu vi que minha filha, aos 11 anos de idade, muitas coisas, aí que eu fui observar, quando eu trouxe ela para o homeschooling, que eu fui observar que a cosmovisão dela não era a mesma dos seus pais, em muitas questões. E isso pode passar desapercebido quando você não tem muito tempo com seus filhos. Quando o seu filho passa a maior parte do tempo deles na escola com modelos que não são verdadeiramente bíblicos e com seus pares. Né? O que os pares de uma criança podem trazer de ensinamento? Eles estão precisando de um guia.
eles estão precisando de modelos. Como que os pares vão ser modelos para os seus filhos? Então, o homeschooling foi uma chamada de Deus, primeiramente. Então, ore sobre isso, se essa é a chamada de Deus para a sua vida. Eu diria isso. E quanto à Unesco, muitos pais me procuraram semana passada, desde que saiu esse relatório da Unesco, né? De fato, a Unesco tem um projeto global de controle, de fato, e é destruidor, como tudo que vem da ONU. É destruidor, é avassalador, é antifamília, com emborrecimento programado. Mas as pessoas deveriam se perguntar, meu Deus, como que a Unesco libera um relatório desse que reconhece da primazia à família na educação dos filhos, reconhece que é um direito humano natural e reconhece que o fortalecimento das famílias faz a diferença completa no intelecto, na educação, no futuro das crianças. Como que isso saiu? Como que a Unesco deixou escapar isso? Como? Né? Eu também estou me perguntando. Então vamos aos bastidores e a graça transbordante comum de Deus que existe, né, gente? As pessoas fecham, isso é muito interessante porque o conservadorismo, de certa forma, virou uma religião na nossa nação, infelizmente. Né? É bom ter o conservadorismo, ter uma direita forte, mas virou uma religião que nos impede de enxergar a graça, o favor de Deus. Né? Não é porque é uma instituição totalmente contrária, com as bases contrárias, que não vai existir um remanescente. Deus levanta o remanescente dele onde quer que seja, né? A gente tem muitas histórias na Bíblia que nos trazem isso. Elias também falando lá, só tem eu agora, mataram todos os profetas, e aí Deus fala para ele, né, não, ainda tem 7.000 que não se ajoelharam, né, a Baal. Não se ajoelharam a Baal, né? Isso é de arrepiar, não é? Que história essa de Elias, você não está sozinho, não. Tem muitos. E as pessoas subjugam, né? Não entendem o poder de Deus. Deus colocou pessoas cristãs lá dentro da ONU que são verdadeiras colunas, verdadeiros baluartes sustentando os direitos da família. E tem agências consultivas, e eu faço parte eu sou membro de REX, que é a Global Home Education Exchange, que faz um trabalho incrível com especialistas. Foram especialistas que fazem parte do nosso board, foram consultados, que é o Dr. Alexandre Magno, Silvia Kopp, Mike Donnelly, foram várias vezes à ONU era de chorar. O primeiro texto era de chorar, com tantas travas, com tanto impedimento, com tantos obstáculos ao exercício dos direitos das famílias, né? E o texto foi melhorado, foi negociado. Gente, foi 1 ano para esse relatório ser liberado. E acadêmicos de alto renome, que eu não posso falar aqui as universidades, mas universidades que estão entre as melhores, né, do mundo, esses acadêmicos se colocaram contra a liberação desse relatório. Uau. Né? E esse relatório passou. E passaram outros. E quando eu fiz recentemente uma análise da visão da ONU sobre homeschooling, como que se deu essa evolução da Unesco, né, que é a agência consultiva, que é a agência da ONU que trata de educação, cultura e ciência. A Unesco trata especificamente de educação, cultura e ciência. E eu fiz essa análise, eu vi, gente, o homeschooling ele saiu da invisibilidade para o reconhecimento humano. Foi um salto. Ela era primeiro, lá em 2010, era invisível, ninguém via o homeschooling, e depois marginalizado, porque era como se fosse uma exclusão da escola. O homeschooling é elitista, está excluindo, nunca era visto como uma opção, como um direito de escolha da família, nunca era visto. E foi evoluindo através de consultas públicas. Eu pude participar esse ano de uma consulta pública em maio,
eu participei de uma consulta pública sobre educação básica para a Unesco e eles ouviram todas as minhas colocações dentro da educação básica. Eu incluí o homeschooling, falei sobre a segurança, que é a opção, muita motivação das famílias que optam pelo homeschooling. Muitas dessas motivações deve-se à segurança. As escolas se tornaram um lugar perigoso, um lugar de violência, de bullying, né? Haja visto tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo, não só. E aí eles produziram um relatório, o direito à segurança na educação. Depois dessa consulta pública, eu pude participar aqui no Brasil, o doutor Alexandre Magno participou e eu consegui ainda 100 crianças que enviassem cartas à Unesco, falando por que suas famílias optaram pelo homeschooling. Então, veja bem, Janaína, é uma articulação hercúlea. É um trabalho desgastante, extenso, com prazo para entrega, e a gente trabalhando final de semana, sábado, domingo, todos os dias trabalhando para entrar na agenda deles. Agências locais da Suíça, como a OIDEL, eu preciso destacar, a OIDEL é uma das poucas agências na Europa que trabalham em favor da liberdade das famílias, e agora também eu estou na ELA, que é a Education Law Association, que é da Bélgica. Eu faço parte agora do comitê da ELA, que é uma agência também que defende a liberdade na Europa e tem tido influência na Unesco. É um trabalho de muitas mãos, de muitas mentes, as pessoas não têm o que se preocupar com regulamentação. Isso é um trunfo, esse relatório é um grande trunfo que nós temos na mão no momento político, num contexto político tão polarizado e tão difícil. Eu diria que nós estamos no ápice, nós estamos colapsando. E mundial, né? E mundial, é um não é só uma coisa local, é mundial. Não, é um colapso mundial de governos, de políticas, mundial. E a Unesco emite um relatório desse, e a gente ouve tanta besteira na internet de pessoas que não fizeram parte do processo. Eu falo, gente, ontem eu falei muito tempo nos stories, no meu canal, eu falei, gente, se você não correu 5 quilômetros, não queira correr uma maratona. Se você não venceu batalhas e perdeu batalhas, não queira vencer uma guerra, né? Olhe para quem já está há mais tempo nessa luta. Eu já estou há 10 anos nessa luta, mas tem a ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, há 15 anos, articulando com políticos. Tem as associações locais, aí em Manaus agora tem a ADEDAM em Manaus, tem a FESC em Santa Catarina. Está começando a surgir muitas associações locais, e é preciso. As pessoas perguntam, se vai regulamentar, se o governo vai controlar. Para que ter associações? Essas associações são mais necessárias do que você imagina, porque elas serão as guardiães das leis, das regulamentações e também da promoção do avanço da liberdade educacional no Brasil, porque não se iluda, a gente não vai parar de lutar nunca contra a liberdade. Não se iluda que o homeschooling vai ser regulamentado e você vai poder dormir em berço esplêndido. Não. O trabalho vai triplicar, e a luta pela liberdade começa exatamente após regulamentação, porque nos Estados Unidos hoje, os pais, as famílias lutam até hoje para que a liberdade conquistada não seja retirada. Todo dia os governos nos estados americanos tentam suprimir alguma parte da liberdade dessas famílias, e eles estão sempre acendendo o alerta, estão sempre convocando as famílias, olha, estão tentando fazer isso, vamos lutar contra isso. E no começo das legislações americanas, é preciso que se diga isso, eles não tiveram leis perfeitas. Alguns estados americanos tiveram leis rígidas, terríveis, e todo mundo torceu a cara e falou assim, que saco, eu prefiro continuar com a minha liberdade sem regulamentação nenhuma, que horror, não quero isso, como está acontecendo agora aqui no Brasil. A gente está tendo muita oposição a esse trabalho de regulamentação no Brasil, porque são pessoas que desconhecem o cenário, desconhecem as injustiças de famílias judicializadas. Nós temos muitas famílias judicializadas sofrendo
terrivelmente nas mãos do Ministério Público. Nossa. Aqui no Brasil, tendo seus filhos forçadamente matriculados em escolas públicas que não dão o menor suporte educacional, né, que promovem o analfabetismo, tendo que pagar multas milionárias. Isso é um absurdo, gente. Então, assim, a gente precisa regulamentar, sim, para que as famílias que optaram por essa modalidade tenham liberdade para educar, tenham esse reconhecimento do direito natural de educar em casa. Isso é necessário, isso é urgente para quem educa, né? Para quem educa é urgente, porque se eu fosse esperar a minha filha, para educar minha filha em casa, se eu fosse esperar uma regulamentação, eu teria perdido os melhores anos da minha vida, né? Eu tive que ter coragem, porque o que a vida requer da gente é coragem, né? Como diria Guimarães Rosa, e seguir em frente. Mas o cenário de hoje não é tão favorável. A perseguição aumentou muito e nós precisamos dar essa segurança jurídica às famílias que optam pelo homeschooling. E o que eu achei bem interessante, você falando dessas comissões, né, de tudo isso, é o quanto é importante esse trabalho, né? Porque vocês funcionam assim como guardiões, né? Sim. Estão ali como guardiões, todo tempo de olho no que está acontecendo, todo tempo antenado com as leis, com o que está surgindo, com as proibições ou com as aberturas nas leis, né? Para poder ajudar e auxiliar, né? E muitas vezes tem pessoas que são educadores, que são advogados, são pessoas que têm até certo conhecimento e acabam deixando, né? Não, deixa que os outros fazem. Não, deixa que os outros fazem. E até mesmo as próprias famílias, às vezes, que têm ali, né, trabalham, trabalham com homeschooling em casa, ali, né, obviamente em casa, né, mas estão ali com homeschooling, etc. E elas acabam não correndo atrás também de entrar em determinadas comissões, seja na escola, seja na comunidade, e o quanto isso é importante também trabalhar como um guardião, né? Essa consciência é fundamental e quando você entra para o homeschooling, você tem que ter essa consciência de que você não está fazendo um trabalho só para a sua família. Né? Se uma pessoa perde, todos perdem. O Mike Donnelly sempre fala, a conquista da liberdade em qualquer lugar do mundo é uma vitória para todo mundo. Quando há uma conquista da liberdade, o mundo todo ganha, porque vira jurisprudência para o mundo inteiro. Agora, quando há uma redução, uma retirada da liberdade, o mundo todo perde. Então, há uma consciência também do individual, você está cuidando pessoalmente ali da educação do seu filho, do indivíduo e do coletivo também. Nós estamos entrando numa guerra, nós estamos na contramão desse mundo. E as pessoas que entram não podem se apartar disso, não pode não ter essa consciência de que é preciso se associar. É preciso, a gente vive num país que o CNPJ é preciso, que tenham muitos CNPJs representando essa causa pela família, pelo direito natural no Congresso Nacional. Isso é importantíssimo. Eu não tenho mais filha no homeschool. Minha filha já está na universidade, mas eu ainda sou associada. Eu me associo todos os anos para apoiar a causa. Isso é fundamental. Fantástico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Thaís no chat dando boa noite para nós. Aqui a Caroline Queiroz. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Aqui, Estúdio... o Estúdio Inspiração, né? Que tá aqui também conosco. Hoje em dia... deixa eu ver aqui. Essa pessoa colocou: hoje em dia é comum as escolas colocarem o título de cristãs como uma estratégia de marketing. Mas são poucas as que realmente são terrivelmente cristãs, como a Gaba mencionou. Isso é verdade. É pouco. Por isso a importância, né, Gaba, de fazer aquela triagem que você colocou aqui, né? Tem que fazer, não tem como fugir disso, porque uma amiga minha falou outro dia que descobriu que a professora de história do filho, na escola cristã, vibrou com a eleição do Lula. Eu falei assim, como assim, gente? Vibrou. Nossa. Defende homoafetivo, homossexualismo, defendeu a eleição do Lula.
e tá lá como é cristã de esquerda. Pode ser cristã de esquerda? Não Não pode. pode, não dá. Porque se comunga com os ideais da esquerda, não comunga com Cristo. Ou é cristão ou é de esquerda, né? Como o livro da Ana Campanholo. É verdade. A Maria... A Margarida aqui conosco. Boa noite, Margarida. Seja bem-vinda. A Kellen Brandão, que edificante. Na universidade, todos os artigos abordam o tema de homossexualidade, incentivando a aceitá-lo como algo normal e nos direcionando a pensar que quem não concorda é preconceituoso. Né? Então, realmente, a gente vê muito isso, a começar pelo erro na própria terminologia de homossexualidade, né? Já começa aí, né? Que é homossexualismo, né? Não Gente, o pai da sexualidade. psicanálise, falar do pai da psicanálise, que é Freud, Sigmund Freud, em todas as teorias que ele desenvolveu da psicanálise, claramente ele defende o homossexualismo. E a filha dele era homossexual, né? Então, assim, é a base da psicanálise. E isso tá, a psicanálise, ela está em todas as áreas do conhecimento, você não imagina. Ele entra em todas as áreas, a psicanálise. Outro dia, isso é um ponto bom, ao falar da universidade que ela tocou, sobre enviar filhos para a universidade. É uma das coisas que eu mais respondo. Enviar filhos. Eu não sou contra, deve enviar sim, se os seus filhos, se Cristo estiver formado nos seus filhos. Se Cristo está formado nos seus filhos, envie para a universidade. Porque é uma balela essa história de que os filhos se perdem na universidade. Não, os filhos se perdem muito antes. Eles se perdem em casa, porque ninguém perde a fé. Existem pesquisas que falam, tantos jovens, 75% dos jovens perderam a fé ao entrar na universidade. Não, gente, ele já estava perdido. Ninguém perde o que não tem, né? Não foi plantado no coração dele. Então, se Cristo está formado no seu filho, envie para que ele seja luz, para que ele faça diferença, para que ele conquiste e o reino de Deus avance e a gente possa mudar esse cenário caótico que são as universidades que foram tomadas pela esquerda. Porque nós cristãos deixamos. Os cristãos, eles separaram a vida intelectual do cristianismo, sagrado do profano, né? A vida intelectual, a universidade, até um tempo atrás, era algo que, não, se dedique para Deus, se dedique para a obra, não vá para a universidade. Então, nós fomos deixando de frequentar a universidade, os cristãos, e entregando para a esquerda. Por isso que hoje a universidade realmente é um quartel de militantes, né? E precisa ser revertido pela graça de Deus, mas com cristãos de verdade, porque se o cristão é meia boca, nem envie. Né? Isso é eu estou acompanhando uma mãe que a filha quer fazer psicologia, mas a filha está totalmente desviada. Eu falei, você está incentivando? Eu falei, vamos orar para ela não passar? É verdade. Falei, vamos orar para Deus não permitir que ela passe, porque aí vai ser a pá de cal. De vez. É a pá de cal, gente. Mandar um jovem que não está pronto para a universidade é a pá de cal. E a gente vê que tem muitos pais mirando no sucesso dos filhos ao entrar para uma universidade, ao entrar para melhor, não está mirando na eternidade. Não está mirando. Então, assim, muda esse foco. Né? Isso é muito importante, mirar na eternidade, né? Sim. Não, porque o sucesso aqui é um sucesso fictício, momentâneo, né? Então, se não vai para a eternidade, não vale para a eternidade, não vale para cá também. Você pode estar fazendo o mal, e os pais vibram, né? Eu vejo os pais, a família está destruída e está vendo como uma alegria o filho entrar para a universidade. Gente, para quê? Tão novo, espera, deixa Deus fazer uma obra para ele entrar na universidade, muda esse foco, investe em outras coisas que não seja universidade, não envie antes do tempo. Verdade, concordo plenamente com você, plenamente. Tem uma pergunta aqui, se eu não tenho uma escola clássica na minha cidade, existe a possibilidade de se fazer remoto? Olha, no ensino médio você poderia fazer,
mas tem uma exigência na nossa legislação que exige presença, mesmo para o ensino médio. Você não pode matricular o seu filho numa escola clássica remotamente porque a LDB não permite. Né? Você só pode matricular em supletivo o seu filho quando ele já está assim, com 16 anos, aí ele pode ser matriculado no supletivo. E aí pode ser feito à distância. Eu conheço alguns supletivos à distância, mas fora isso, a LDB não permite que essa certificação seja remota. Interessante, né? Porque existe hoje as universidades remotas, né? Deveria... Ensino superior, sim. Né? O superior ensino existe, superior, né? É permitido. Ela perguntou de ensino superior? Não, ela está perguntando de escola clássica mesmo. Escola clássica. Para ensino fundamental e ensino médio, não. Mas ensino superior tem boas universidades e faculdades que ensinam sobre educação e como fazer? Tá perguntando, e como fazer se não tem uma escola clássica? Como que eu faço? Abre uma, começa com você. Vá até o Cineduc, conheça a masterclass de como tirar a sua escola cristã clássica do papel. É a escola low cost, né? A escola low cost é uma escola de baixo custo e nós abrimos, eu e o professor Felipe Carota abrimos ano passado essa masterclass. E já temos muitos alunos. Esse ano nós estamos colhendo os frutos, né? Porque nós fizemos essa masterclass ano passado. Esse ano, as primeiras escolas low cost, que é uma escola que você pode abrir na sua igreja. Nossa, explica isso aí para nós. Você pode abrir na sua igreja, uma escola de baixo custo, com exigências menores, né? Mas uma abertura de escola que passa pela Secretaria de Educação, reconhecida pelo MEC, normal, com todas as exigências da BNCC, do currículo do MEC, mas inserindo a educação clássica cristã, por exemplo, ou a educação por princípios. Você pode escolher a sua metodologia. Agora, em novembro, nós vamos trazer para os alunos da Masterclass um modelo de negócio para você iniciar na sua cidade uma escola cristã clássica, que é um modelo da Pacto Education. Nossa, que legal! É um bom podcast para você trazer. Nossa, já quero, já vamos agendar. É um modelo de negócio maravilhoso para quem quer iniciar sem gastar nada. É com eles que eu vou abrir a minha escola no Rio de Janeiro. Nossa, que legal. Olha, já vou conversar com você depois aqui em off para nós marcarmos um podcast sobre esse tema, que eu acho que vai ser muito legal, né? Ainda mais para quem é empreendedor, que está aí com dinheiro para montar alguma coisa, não sabe, né? O custo é muito elevado para iniciar? Não. Você pode aproveitar a estrutura, que é o nosso caso no Rio de Janeiro, a gente vai aproveitar a estrutura da igreja, com pouquíssimas adaptações. Existe um regulamento, né, de arquitetos têm um design para a escola low cost. É para gastar menos energia, então tem que ter mais janelas, mais luz entrando, né? Então, tem algumas adaptações de uma escola low cost, então o custo é baixíssimo. Você pode entrar com a estrutura da sua igreja, mas, lógico, abrindo um CNPJ separado da igreja. Nunca é aconselhável que seja o CNPJ da igreja, que é a escola, o nome, você vai dar um nome para a sua escola, você vai ter um método, um CNPJ separado. E Gaba, me veio uma curiosidade aqui. No caso da escola com ensino clássico, como funciona? É tudo unido, a criança entra, ele não tem divisão de tempos, nada, ela entra lá às 8 da manhã, aí fica até, sei lá, 11 da manhã e vai um único professor, ou 2 professores que interagem. Como que funciona isso? Eu tenho essa curiosidade. Então, cada um tem um modelo de gestão, né? As escolas americanas, eu até estava falando hoje com um pessoal de Curitiba que vai abrir uma escola cristã clássica e eles estão indo para Dallas para conhecer as escolas cristãs americanas.
Você pode movimentar os alunos, que fica mais interessante, movimentar os alunos para as aulas de música, de matemática, usar espaços diferentes para eles não ficarem sempre numa sala de aula só. Eu achei muito interessante nas escolas americanas, porque as crianças hoje, a maioria tem um diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, não consegue ficar muito tempo. Porque criança, gente, não foi feita para ficar numa carteira. Vamos combinar? Uhum. Muito tempo numa carteira não é viável. Então, eles criaram um esquema embaixo das cadeiras com bolinhas para massagear os pés. Então, as crianças estão lá estudando, estão massageando os pés, estão dobrando. Tem vários artifícios, né, que eles encontram para que as crianças venham aguentar um pouco mais numa sala de aula. E, assim, você usar o ambiente que a igreja, no caso, disponibiliza, ou então uma casa alugada, não precisa ser igreja, a escola low cost, pode ser uma casa alugada também, que você viu, bateu o olho e falou, nossa, isso aqui tem cara para ser escola. É alugar junto com o sócio e desenvolver lá o currículo. Mas, assim, a formatação de uma escola clássica depende muito do modelo de gestão. Tem pessoas que fazem educação clássica em vários ambientes, por blocos. Na escola low cost, por exemplo, ela fica muito com a carinha do homeschooling, porque você pode fazer uma sala multisseriada. Olha, legal. Irmãos podem estudar na mesma sala, você pode ter alunos de 4, de 5 e 6 anos na mesma sala, né, com interesses diferentes. É possível fazer essa sala multisseriada. Nossa, muito interessante. É bem versátil. Como já existe no Brasil nas escolas rurais, né? As escolas rurais, elas são multisseriadas no Brasil. Tem vários alunos de várias idades numa classe só. E para começar na escola, gente, você não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Se tiver, tem 2 ambientes, tem 3 salas, 2 salas, já dá para fazer melhor do que muita escola que eu olho assim, eu falo, meu Deus, como que o MEC autorizou? Isso. A gente olha como que o MEC autorizou isso, exatamente. Né? E você pode fazer com excelência, né? Porque o pouco na mão do cristão é muito. Deus multiplica, né? Deus multiplica, exato. Gente, é tão maravilhoso. Eu estou acompanhando muitas escolas nascendo no Brasil. Estou com meu coração assim transbordante de gratidão a Deus por ver pais abraçando, assumindo a escola, né? Pais eram pais homeschoolers que estão abrindo escolas e possibilitando essa vivência que eles tiveram no homeschooling para mais famílias. Né? Porque o homeschooling é uma escola de verdade. Você aprende tanto com os métodos, que eu acho que os pais se tornam os maiores pedagogos que eu já conheci. Uau. Gente com doutorado, eu vou te falar, eles deixam gente com doutorado no chinelo, porque eles são verdadeiros pedagogos, eles dominam, né, sobre o que conhece, metodologias, é incrível. Nossa, poxa, gente, que momento maravilhoso, passou tão rápido, né? Nossa, 2 horas praticamente aqui, a gente nem percebeu. Com conteúdo tão edificante, com tanto conhecimento, né, trazido aqui pela Gaba. Muito obrigada, Gaba, por esse momento maravilhoso. Vamos marcar esse próximo podcast sobre esse tema, sobre a questão das escolas, sobre esse modelo de negócio. Eu acho que é legal, acho que é interessante, porque tem muitos pais aí, muitas famílias que tá até com dinheirinho guardado ali, não sabem que empreender. Quem sabe Deus não vai fazer um chamado aí pra você, né? Empreender por esse caminho. Quem sabe, né? Então, e algo que é uma necessidade, né? Não é um empreendimento só pra essa vida, né? Na verdade, é algo que também pra próxima geração. É pra próxima geração e pra eternidade, né? Que eu acho que é o mais... Que é o que é mais... É de mais geração importante. em geração, a forma como nós contamos os nossos dias aqui na Terra, e de eternidade a eternidade... Tu és Deus, né? Diz o Salmo 90. Deus conta o tempo de uma outra forma. E a gente tem que aprender a contar o nosso tempo como Deus conta o tempo, né? Que é para a eternidade.
Poxa, olha, muito, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você está numa correria, né, com tantos eventos que vêm pela frente, tantas reuniões, mas mesmo assim você esteve aqui conosco hoje, dedicou esse tempo maravilhoso. Com certeza esse podcast vai alcançar muitos corações, muitas vidas. Eu creio que muitas famílias que vão assistir, vão ouvir, né, no decorrer da semana, vão tomar decisões importantes, né, para a vida delas, de acordo com tudo aquilo que você passou, transmitiu, ensinou aqui para todos nós, com todo o seu conhecimento, sua bagagem nesse tema. Então, nós só temos realmente que agradecer, né, toda a equipe do Mulher à Moda de Cristo, as pessoas que acompanham o Mulher à Moda de Cristo, nossa gratidão mesmo. Muito obrigada de coração por ter tirado esse tempo para estar aqui conosco e aceito o convite, Gaba. Eu que agradeço, é um prazer, como eu falei, falar desse tema, e é um tema que a gente não acaba nunca, né? A gente fica 5 horas conversando, porque tem assunto para tratar, é educação, porque se você observar, a educação é tudo. Tudo que gira ao nosso redor é sobre educação, e eu vejo que quando a gente se debruça com profundidade, com coração nesse tema, você está buscando nada mais, nada menos do que a verdade. Né? Sim. Essa busca da educação é a busca pela verdade, e todos nós temos compromisso com a verdade e devemos nos debruçar sobre esse tema com fidelidade ao Senhor. Amém. Eu vou convidar você que está nos acompanhando em casa, convidar a Gabi para nós fazermos um momentinho aqui rápido de oração, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Paizinho, muito obrigada por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada pela vida da Gaba, porque o Senhor tem levantado ela como uma guardiã em todos esses temas, tem dado força, coragem, ânimo, saúde, para que ela esteja lutando, né? Lutando por tantas famílias, não mais apenas pela dela, mas por tantas outras famílias, pelas gerações futuras. E eu te peço que o Senhor esteja abençoando grandemente o trabalho das mãos dela, tudo que ela for realizar, que o Senhor esteja abrindo as portas, que o Senhor esteja direcionando a todos os eventos que virão pela frente, que o Senhor mostre, conduza cada um deles, e que o Senhor dê muita força, saúde, para que ela possa continuar a te servindo, porque isso que ela faz é realmente um chamado, e que ela ouviu a tua voz, o teu chamado para isso, e que ela sim permaneça, continue te servindo, te honrando e sendo essa luz em meio às trevas, em relação à parte de educação no nosso país e até em outros lugares também fora do nosso país. Então, colocamos tudo em tuas mãos, e que as famílias que vão assistir, ouvir esse podcast, possam aprender, possam pegar todos os insights, possam aplicar em suas vidas e serem motivadas a ter responsabilidade pela educação dos seus filhos, das crianças, e tomar isso como uma missão também para suas vidas, Pai. Coloco todo esse momento em tuas mãos, e muito obrigada porque o Senhor direcionou e que deu tudo certo para que acontecesse esse momento maravilhoso. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Muito obrigada, Gaba, mais uma vez. E muito obrigada a você que nos acompanhou, né, até agora aqui no Mulher à Moda de Cristo. Semana que vem nós temos mais Mulher à Moda de Cristo. Só lembrando que nós já estamos aí pelos últimos episódios deste ano, né? Vamos encerrar os episódios desse ano para poder reformatar tudo para o ano que vem, com muitas novidades, com quadros específicos, né? Você já experimentou esse ano 2 quadros muito legais, e nós pretendemos trazer outros quadros para o ano que vem e muitas outras novidades, né? Então, por isso que nós vamos dar aquela pausa que a gente sempre dá no final do ano para reformular, reformatar tudo e trazer muita novidade para você, né, que acompanha aqui o Mulher à Moda de Cristo. Gaba, um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente o que você faz, todo esse trabalho, continue, né, não desista, eu sei que você não vai desistir, porque você tem isso como uma missão, e que você continue fazendo isso por todas as famílias, por todos nós, né, e que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos. Amém, querida, obrigada. Então, ficamos por aqui, e até semana que vem em mais um podcast aqui no Mulher à Moda de Cristo. Tchau, tchau, gente!